Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Arquinautas e a nossa nova temporada em 2025. Estamos de casa nova, estamos aqui no Shopping Vila Velha, nesse estúdio maravilhoso, muito bacana, uma produção da Fornexus, que a gente agradece muito. E o canal Arquinautas vai levar vocês para uma viagem pelo mundo da arquitetura, construção, design e aquelas histórias bacanas nos bastidores da construção civil. E hoje a gente tem a satisfação de ter aqui, né, os Arquinautas vão fazer uma viagem internacional do Espírito Santo para a América. Eu tenho aqui a satisfação de falar com duas arquitetas que eu admiro muito, que é a Ana Capua e a Juliana Pupin. Elas são arquitetas que trabalharam aqui no Estado, formaram aqui no Estado, trabalharam aqui e desenvolveram o trabalho além mares, né? Então, trabalharam bastante, foram para a América. A Juliana está aqui no Estado, mas vai lá de vez em quando. E a Ana só vem aqui passar férias. A Ana, né, que é mamãe do Noah e do Miles, né, trabalhou comigo no escritório. Foi um prazer muito grande ter você lá no tempo, né, quando você ainda estava aqui no Brasil, Sim. né, ainda estava... Brasil não, Espírito Santo, ainda estava começando, né, mas a gente já viu o potencial muito bacana que você tinha. E a gente via que aqui o Estado era pequeno demais para vocês. E você vai contar tudinho para a gente aí como é que foi esse começo, essa aventura, né? E a Juliana, esposa do meu grande amigo, né, Marcelo, que, assim, foi conselheiro lá no CAL comigo, né, me ensinou bastante coisa, foi o nosso coordenador de ética, né, e eu estava até brincando com você aqui antes, que quando a gente fazia umas reuniões online, a Betina, né, aparecia lá, também mamãe da Luna, né? Então, aqui a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre família, trabalho e os sonhos também, né? Eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar. Então, Ana, por favor. Tá. Eu sou Ana Capua, eu tenho um escritório de design de interiores e arquitetura na Flórida, nos Estados Unidos. Se chama Estúdio Vila, e é Vila porque eu presto uma homenagem à Vila Velha, da onde eu vim, para eu nunca esquecer as minhas origens. Né, basicamente isso. Eu sou mamãe de 2 filhos, também sou esposa, então eu sou dona de casa, esposa, empreendedora e arquiteta. É super empreendedora, porque eu conheço teu pai, ele deixou o DNA em você, que é Exatamente. Muito bacana isso. Depois você vai contar até para a gente essa questão da arquitetura empreendedora que veio na tua veia aí. E a Juliana tem um programa muito bacana, né, dos arquitetos irem trabalharem fora, irem para os Estados Unidos, vai contar todos esses segredos para a gente entender como é que é esse processo, né, e outros arquitetas também vão assistir o programa, vão se incentivar para isso. Então, Juliana, por favor, se apresente. Certamente. Bom, eu me chamo Juliana Pupin, eu sou arquiteta formada no Brasil, mas cheguei até a desistir de ser arquiteta aqui por todos os problemas. Trabalhei por 18 anos como arquiteta no Brasil. Desisti de ser arquiteta, abri uma agência de intercâmbio, só voltei para a arquitetura porque a agência quebrou por causa da pandemia. E aí fui cair de paraquedas trabalhando nos Estados Unidos, coincidentemente, junto com a Ana, na Flórida, e 100% remotamente. Então, eu sempre morei no Brasil, trabalhando para os Estados Unidos, fazendo projeto remoto. Isso já tem 4 anos. E, ao mesmo tempo que a gente é arquiteta, a gente também sou mãe, esposa, empresária. E eu tenho uma EdTech, que é uma empresa de educação e tecnologia voltada para treinar outros arquitetos para também trabalhar nos Estados Unidos e se qualificar para fazer o mesmo que eu faço, né? Porque quando eu comecei, eu senti que não tinha informação em lugar nenhum e era muito difícil você entrar numa empresa, se adaptar sem algum treinamento prévio, né? E qualquer empresa que você entre, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ninguém te contrata para te treinar. Ah, vamos treinar o Eliomar 3 meses, daqui 3 meses a gente passa o projeto para ele. Não existe isso. Então, eu entrei no olho do furacão, trabalhando junto com a Ana. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. Sem dúvida. E eu estou assim há 4 anos, trabalhei 3 anos para uma empresa e hoje eu empreendo nos Estados Unidos, tenho os meus próprios clientes, a minha própria empresa. Então, eu tenho tanto a parte de educação, de qualificar esses arquitetos, quanto a minha empresa de projeto nos Estados Unidos. Faço os dois ao mesmo tempo. Uma loucura boa. Vocês já viram que nós vamos ter muitas histórias para contar, 2 arquitetas super vitoriosas e vão dizer para a gente aqui os segredos desses caminhos que elas buscaram
E também vão passar para a gente aí essas possibilidades, né, de trabalho aí na América, né? Mas antes disso, teve o Espírito Santo, teve Brasil, né? Então, vamos voltar lá no tempo para as pessoas entenderem como é que você teve a inspiração, por que você foi levada para a arquitetura, Ana? O que você achou de interessante nessa carreira? Sim. Então, desde muito jovem, eu sempre queria fazer medicina. Meu pai, né, pai, que você queria que eu fosse médica. Mas meu pai tem ele sempre foi empreendedor e ele sempre teve uma veia de... Não só empreender, porque quem é empreendedor também é criativo, sempre criava coisas. E meu pai tinha uma marcenaria quando eu era muito jovem. E depois ele abriu outra marcenaria, né? Então eu cresci dentro da marcenaria, ele fazia brinquedos para mim de marcenaria, a gente desenhava móveis juntos. Olha, que bacana, ele hein? fez um quarto para mim que ele pregou papéis pelas paredes todas e deixava eu desenhar à vontade. E depois queria que eu fosse médica. Tá vendo? Incentivou errado. Mas ele sempre empreendeu muito. Então, assim, a minha veia de fazer arquitetura veio dali, né? Mas eu também tinha uma amiga muito especial, que ela até trabalha para você, que ela ia fazer arquitetura também. E ela falou, por que você também não faz? Eu falei, quer saber? Vou fazer arquitetura. E aí eu juntei, né, a inspiração que eu tinha pelo meu pai e a minha amiga que me deu uma luz que eu não tinha antes percebido. E eu falei, vou fazer. E eu me apaixonei pela arquitetura. Que bacana. Essa amiga que ela está falando, gente, é a Rafaela Rodrigues, que Sim. vocês não estão vendo não, mas ela está ali, ó, tá lá no cantinho. Tá no cantinho. Meu braço direito, braço esquerdo no escritório, é o pescoço, a gente se pega lá de vez em quando que eu quero um negócio, ela quer desenhar do outro jeito. Mas dá certo. Mas no final dá sempre certo, é receita de sucesso. E nessa brincadeira aí já vai mais de 10 anos, né? E a gente fica muito feliz, né, de trabalhar isso e ver isso que você colocou, porque eu conheci teu pai lá na época da marcenaria. Sim. A gente chegou até a desenvolver, se eu não me engano, um móvel, que era uma cama retrátil. Né? Sim, e ele uma Murphy bed. Isso, ele sempre foi muito empreendedor, eu precisava fazer dentro de um container, ter uns móveis todos retráteis. Então a gente via na internet um pouquinho essas coisas, aqueles apartamentos pequenininhos, isso, que ia sumindo tudo. Aí quem que eu procurei, né? Procurei teu pai lá e falei, não, esse cara vai resolver para mim. E fizemos um container, ficou bem bacana, né? O grande problema era justamente as ferragens, que a gente tentava inventar alguma coisa, mas no final ele deu inventa certo. todas as... Se faltou uma peça, um mecanismo, ele vai e inventa um mecanismo para poder fazer funcionar. Nós arquitetos, né, sempre damos trabalho, né? E você, Ju, como é que foi sua inspiração para a arquitetura? Assim, eu penso muito nisso, assim, principalmente hoje em dia, que as pessoas começam fazendo arquitetura por amor, que é o que eu comecei a fazer. Ninguém faz arquitetura tipo, vou ficar rico, né? A gente faz porque eu é criativo. Uma profissão apaixonante. É uma né? profissão apaixonante que a gente realiza sonhos, a gente algumas pessoas têm o dom de desenhar e de criar. Normalmente a gente faz por isso, que foi o que me puxou para a arquitetura na época. Eu cheguei a fazer teste vocacional, isso tudo para descobrir as minhas habilidades, e a minha opção era ser professora de inglês, que a minha mãe não deixou. Tá vendo? Mas olha só, todo mundo mas aqui. Que eu sempre tive um pezinho nos Estados Unidos. Ou ir para a área de arquitetura. E aí eu conheci um arquiteto, que eu conheci o escritório dele, na época eu ainda desenhava tudo à mão, com prancheta, e achei aquilo tudo muito lindo. E eu falei, é isso que eu quero. Eu não sabia nem se aquilo seria próspero, se daria dinheiro ou não. A gente entra com esse... Medicina, normalmente, as pessoas fazem porque já sabe, né? Ou tem essa veia de anatomia, de cuidar das pessoas, ou porque querem ganhar dinheiro. A arquitetura, não. A arquitetura não tá é sempre lista, por paixão. Eu confessar para você que minha mãe queria que eu fosse dentista. Tá vendo? Tá Por quê, vendo né, deu? gente? Sabe que sofre. Mas é um arquiteto muito bem sucedido, isso a gente não pode negar. Então, tá bom, deu certo. E aí, aí você teve essa inspiração e teste vocacional e tudo. E aí entrei para arquitetura etapas, e né? sempre tive uma ideia de ganhar o máximo de experiência possível. Eu sempre fui uma pessoa de executar. E sempre fui uma pessoa de me desafiar. Então, eu me propus, quando eu comecei a estudar arquitetura,
na faculdade ainda, eu falei, eu vou trabalhar 1 ano para cada área diferente durante os 5 anos. Então, eu trabalhei com obra, eu trabalhei com design de interiores, eu trabalhei com arquitetura, eu trabalhei com urbanismo. E fui até eu encontrar qual era o meu nicho. Acabou que eu gostei de vários deles, mas fui mais para a área de urbanismo, de condomínio, que era a minha paixão mesmo. É difícil se sustentar nessa área, mas era a minha paixão no Brasil. Trabalhar com loteamento, condomínio, praças, parques. É um mercado muito difícil, que ele é muito restrito, né? A gente sabe que hoje muito fechado. O maior mercado é a arquitetura de interiores, né? Ele que normalmente você começa ali por ele, a grande maioria começa com ele. Você deu sorte de você começar com a arquitetura, urbanismo, mas a grande maioria começa com a arquitetura de interiores. A gente tinha uns números no conselho de arquitetura que era coisa assim, 84% dos arquitetos, os projetos que eles começam e que vão fazendo ao longo da vida é arquitetura de interiores. Essa parte de arquitetura e urbanismo ela é muito mais restrita e, às vezes, ele fica muito na mão de poucos. Os empreendedores vão repetindo aqueles profissionais. Deu certo uma vez, por que trocar? Não. Mas tem tanto conhecimento novo aí que poderia estar sendo usado no urbanismo. E a gente sai da faculdade pensando nisso, arquitetura e urbanismo ali. Era minha paixão o urbanismo também. Então, e acabou que eu fui para até aquele momento, lado. né? E a partir daí vocês assim se identificaram, você UVV, você Univix, né? Duas grandes faculdades aqui da gente da Grande Vitória. E aí vocês foram para o mercado. Como é que foi o começo, Ana? Então, eu acho que a faculdade ela prepara a gente, a UVV, para a arquitetura e o urbanismo. Arquitetura mesmo, de casas e urbanismo. Acho que de interiores a gente tinha uma aula. E não entrava. Acho que a maioria das faculdades. E não entrava muito. Engraçado, que é o que a grande. Eu acho que grande maioria do FAESA mercado faz. Tem um viés um pouquinho maior para interior. Acho, eu posso estar enganado. E aí, assim, então eu não tinha muito contato com interiores e nem me chamava atenção. Então eu falei assim, vou trabalhar com arquitetura. E eu tinha uma grande paixão pela natureza e queria que as coisas fossem, sabe, conectadas, arquitetura com natureza. E você foi um dia lá fazer uma visita, mostrar seu livro. A gente até visitou uma escola. Isso. Acho que foi o NEP, exatamente. Da Costa. E aí você falou do seu livro, eu falei, cara, eu quero trabalhar para esse cara. Que bacana. Eu vou mandar um e-mail, não sei, vou me apresentar, vai que tem uma oportunidade para mim. E eu sou assim, se eu falar assim, eu quero trabalhar para aquela pessoa, eu vou me jogar. Não conheço, mas eu vou lá. E aí eu mandei um e-mail perguntando se você tinha vaga para estagiária. E aí foi meu primeiro trabalho bacana, de legal, estágio. Ter esse feedback aí, Sim, foi legal. A gente faz isso até hoje, é bem eu bacana. comecei na arquitetura, Isso. mas depois engraçado que... Sim. Desculpa te interromper. Não, claro. Que eu estava lendo um livro agora, recentemente, falando exatamente isso. Pessoas determinadas não passam despercebidas. Porque você vê que isso, por exemplo, assim, não interessa o que eu preciso fazer, eu vou trabalhar para esse cara, nem que eu mande e-mail, nem que eu ligue. E por isso que eu acho que faz você se destacar e faz você ter sucesso, porque a gente ouve muitos nãos, né? Mas são esses desafios que faz a pessoa determinada, ela sempre vai se destacar, ela não passa despercebida, isso é impressionante. E tá aí, né? E não é só essa situação, mas durante a minha vida inteira eu, queria trabalhar para uma pessoa, eu insistia. E eu tentava. Isso aprender. É um recado bacana, né? Porque Sim. essas imagens que a gente está fazendo, o canal, ele vai servir muito de inspiração para os profissionais que estiverem começando. Você também tem uma história interessante que você achou que assim, vou trabalhar com interiores, né? Você também foi atrás de um escritório que foi iniciando isso, depois de trabalhar com arquitetura, eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso de interiores. Também pensando no meu pai, na questão de fazer mobiliário, eu amava desenhar, ainda tenho esse sonho, de desenhar lustres e produtos. E eu queria, de alguma forma, tentar fazer essas coisas acontecerem. Então, eu falei, quer saber? Eu amo trabalhar com arquitetura, mas eu preciso aprender interiores, que é a questão que a Ju falou de procurar se informar e aprender cada área para você descobrir qual a sua paixão. Então, eu trabalhei um pouquinho com a Vivian Kozer, depois eu fui e falei, vou procurar o melhor escritório de interiores que eu posso achar aqui, que vai me dar uma base. E aí eu comecei a trabalhar para a Planche, que é um escritório de arquitetura e interiores,
voltada ao varejo e ao branding, que ela trabalhava, Ana Carolina Stelling, com o Flávio Henning. Eles tinham um escritório que trabalhava branding e arquitetura de interiores. Mas eu acho que eu estou falando muito. Que foi uma escola, né? Isso é importante. Foi uma escola. Legal. Exatamente. Aí você se descobriu nessa parte de Me interiores descobri mesmo. muito, Falou, porque por aí. sim, e foi uma escola. Depois a gente descobriu que a Juliana também trabalhou para a Ana Carolina, mas esse escritório, esse casal foi extremamente importante para a minha formação como arquiteta e como pessoa. Eles me ensinaram o que era branding, o que era você ter uma marca, uma identidade, não só para os seus projetos de arquitetura, mas para você mesmo, como você se portar, você comunicar, o que você gostaria que os outros percebessem sobre você. E ela me inspirou assim, para eu poder fazer projetos que até hoje eu levo os ensinamentos que ela me deu. E eu sei que ela tinha muitos livros internacionais sobre o tema e ela deixava a gente à vontade para pesquisar. É bacana, no escritório. E era um escritório muito gostoso, porque a gente tinha muitos brainstormings e ela deixava a gente falar todas as nossas ideias. E ela não cortava a gente. Ela, o que você acha? O que você pensa? E a gente... até coisa que nunca ia acontecer, mas ela deixava a gente livre para imaginar, que eu acho que a criatividade para quem faz arquitetura e design de interiores é super importante. Isso é uma lição até para a gente que às vezes comanda o escritório, para justamente ter a participação da equipe, né, Ju? Você que trabalha muito com essa formação do profissional como coach ali e tal, isso que a Ana falou é importante. Ter essa liberdade. Ela falou até na época que tinha bastante livro, deixava à vontade, é porque não tinha o Pinterest na época. Não, né? Então... ela me apresentou o Pinterest, mas ela tinha muitos livros, eu achava isso, ótimo. Mas eu também sou da geração do livro ali, então, que a gente folheava, o que tinha de novidade, ele vinha pelo livro, né, ali e tal. Mas aí você começou muito pela arquitetura, pelo urbanismo, né? Isso foi para você uma veia bem forte, né? Como é que foi essa transição depois para a parte de Foi uma interiores? veia muito forte, como eu falei, era uma paixão. Só que existem duas coisas muito importantes em qualquer profissão. A gente precisa do reconhecimento, né? E se sentir valorizado. E esse reconhecimento ele pode vir de duas formas diferentes. Uma forma verbal e uma forma financeira. Então, de nada adianta você ser reconhecido verbalmente e não ser reconhecido financeiramente. O financeiro, ele é muito importante. Por quê? Porque ele não só é um estímulo para você continuar, como ele é um norte. Tipo, estou fazendo a coisa certa, estou indo no lugar certo. E a gente tem uma cultura no Brasil muito enraizada de desvalorização do arquiteto, né? O cliente, muitas vezes, já chega, eu já sei o que eu quero, né? Como se ele nem precisasse do arquiteto. Não, eu já sei tudo que eu quero, eu preciso só de um desenho. Ou então você faz... projetinho. É um projetinho. Todo mundo sente liberdade de opinar no seu projeto, interferir no seu projeto. Qualquer coisa que o pedreiro fala, parece que tem mais importância e relevância do que você que estudou. Então, isso foi minando a minha autoestima com o tempo, até eu chegar a desistir de ser arquiteta no Brasil. Então, eu tinha, muitas vezes, até o reconhecimento verbal, mas eu não tinha o financeiro. E hoje eu só aprendi isso trabalhando para os Estados Unidos, tá? Isso eu demorei demais, porque, como a Ana falou, no Brasil a gente se forma muito qualificado até tecnicamente, mas muito pouco qualificado para empreender. A gente não entende de gerenciamento, não entende de posicionamento, de postura. E quando você quer empreender, você não pode ser só arquiteto. Tipo, eu sou arquiteto. Não, você tem que ser estrategista, você tem que ser a pessoa que pensa constantemente na sua postura, na captação, nas ações, no gerenciamento dos processos. Você tem que ter etapas, assim, tem que ter um workflow, um desenvolvimento, um fluxo de trabalho dentro do seu escritório. E o arquiteto ele tem que ser a mente estrategista para fazer o escritório crescer. Só que a gente se forma achando que a gente tem que fazer projeto. Então, é muito difícil um escritório no Brasil prosperar nesse sentido, porque a gente pega um cliente, senta no computador para fazer aquele projeto, né? Principalmente os recém-formados, sem experiência. Os sem experiência, eu levei muitos anos para aprender isso. Levei 18 anos para entender isso, que não era eu que tinha que fazer o projeto. O arquiteto ele tem que ser o empresário. Então, se você senta para fazer o projeto, você está perdendo dinheiro.
Você tem que estar constantemente captando clientes e você tem que montar, você tem que treinar a sua equipe, tem que gerenciar, criar processos ali, desde quando você pega o briefing, organizar todas as etapas de projeto, transferir esse conhecimento para o seu cliente, porque aí sim ele vai te dar valor. Não é só passar um preço. Então, eu apanhei muito no Brasil por falta de tudo isso, de não ter esse tipo de conhecimento que eu só fui aprender nos Estados Unidos, que tem 4 anos que eu estou trabalhando, como eu falei, e é fundamental. Então, eu cheguei ao ponto de quebrar, de falir, de desistir de ser arquiteta, mesmo amando a profissão. Por quê? Porque chega uma hora que não basta a gente amar, a gente precisa do dinheiro. Né? Ninguém vive de amor, sobrevive embaixo da ponte. A gente precisa de se sustentar, por mais que a gente ame aquele ofício. E aí eu desisti, abri uma agência de intercâmbio, porque eu também amo viajar e amo, Pô, já pensou? pelos motivos óbvios, né? E eu falei, nossa, vai ser muito bom. E quebramos por causa da pandemia, senão eu estaria lá até hoje, se bobear. Mas Ainda graças bem que a não Deus. está. Ainda bem, porque me trouxe assim, um outro ponto de vista que eu nem sabia que existia, essa possibilidade de trabalhar para os Estados Unidos e voltar a fazer o que eu amava. E é muito, muito bom quando a gente consegue conciliar isso. O que a gente ama com o reconhecimento financeiro, com a valorização profissional, com você, com seu cliente te respeitar e respeitar a sua escolha de projeto. Gente, é outro perfil de cliente, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas é importante uma coisa que você falou, que é a questão do empreendedorismo, né? Que é a palavra até da moda aqui no Brasil hoje. Mas a gente, infelizmente, a faculdade, algumas faculdades ainda não ensinam isso para a gente. É como você falou, a gente acaba assim, sempre trabalhando para os outros, né? Então, aí, se você fica trabalhando muito para os outros, você não tem muito tempo de raciocinar, de pensar como desenvolver melhor aquele projeto, né? Às vezes o cliente pede uma coisa, você vai lá, faz, pronto, entrega, recebe e vai embora. Mas aquele projeto ele poderia ser melhor desenvolvido, poderia ter um outro potencial. Você poderia até pegar aquela obra para fazer, né? Ou seja, você daquele produto, você desenvolver várias ações que aí você tem um reconhecimento, como você falou, e tem um valor também, né? Então, isso, imagino que na América, que é um país muito voltado para o business, né? Para o negócio e tal, que vocês devem ter também aprendido muita coisa por lá, né? Muito. Mas aí, Ana, como é que foi isso aí, então? Você treinou aqui no Brasil, você foi treinando, Sim. E aí pegou o aviãozinho, foi embora. Sim, eu decidi, então... Você já estava casada, né? Sim, eu já estava casada. Isso. E, gente, eu sou americana, tá? Eu nasci lá e vim pra cá muito nova e me formei aqui. Mas eu sempre tive vontade de voltar. E, então, eu apliquei para um mestrado de interior design, né, que é design de interiores, especializado nessa área, que eu falei, quero aprender mais, quero saber, quero conhecer, quero me melhorar. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que as pessoas que estavam no mercado, no momento que eu estava tentando me melhorar, as pessoas que já estavam com doutorado, mestrado, elas tinham, se não a mesma capacidade técnica, né, de desenho, de representação gráfica. Até vou dizer que a minha talvez estava um pouco melhor, porque o 3D lá começou agora. Eu me vi numa situação difícil de escolher. Melhoro profissionalmente, melhoro academicamente, ou me jogo no mercado e faço um doutorado no trabalho, né? E aí eu me vi que a valorização financeira para uma pessoa que já tinha doutorado e eu que estava somente começando era a mesma. Então, eu comecei a trabalhar lá, me joguei, mandei meu currículo para um monte de gente e fui contratado por uma empresa canadense que faz projetos de short stay, tipo Airbnb, em Boston. Então, eu acho que eu fiz mais de 170 apartamentos. E eram reformas rápidas, eles me davam um cartão de crédito, pediam para eu fazer um mood board, que né, você joga inspirações para cada apartamento, e me davam 24 horas para reformar. É um programa de TV, né? Um programa de né? TV. Mãos à obra, alguma coisa assim. Sim, mas né? era assim, aquele trabalho dos sonhos, porque eles me davam carta branca, eles acreditavam na minha visão, no meu portfólio. O portfólio foi extremamente importante para eu conseguir esse trabalho. Eu trabalhei no portfólio, eu fiz um portfólio diferente, um portfólio chamativo, com as coisas que eu aprendi
trabalhando vendo? com Criatividade branding. brasileira. Exatamente. Então, se destacava das pessoas. Então, eu fui chamada e eu trabalhei muito ali, mas chegou num ponto que eu falei, preciso agora aprender outra coisa. Vou aprender projeto americano. E eu, né, pesquisei as melhores empresas que tinham lá, empresas que eu gostaria de trabalhar, achei uma e falei, vou mandar um e-mail. Lá vai ela de novo. Lá vou eu de novo. Nada. Vou mandar um e-mail, vou me apresentar e, né, vamos ver se cola. Porque o não eu já Porque tinha. o teu currículo já estava... Eu já, assim, eu queria e eu vou atrás. Se eu recebesse o não, vamos pro outro. Mas eu sempre quis aprender mais. E não era só pela realização financeira também, ou status de estar numa posição melhor, mas eu tinha muita sede de aprender. Eu tenho até hoje. Eu me ensino muitas coisas todos os dias. Eu aceito os desafios de mão aberta. Eu quero aprender. Eu não sei, me dá. Eu vou dar um jeito de aprender. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe e talvez essa pessoa pode me ensinar. Então, entrei nessa empresa americana e pude trabalhar em projetos de arquitetura de interiores que eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar. Eu trabalhei dentro de Harvard. Olha eu fiz só. projetos para eles, projetos Caramba. de acervo técnico que eu podia entrar e olhar as obras de arte que eles tinham guardada, que a gente podia colocar nos lugares. Trabalhei em casas que só o budget de arquitetura de interiores era 4 milhões de dólares. Só interiores, só para móveis. Então, assim, abriu minha mente. Sonho, né? Não, Assim, sonhos. Projetos de sonhos. E lá também eu tive um mentor, que era a pessoa que trabalhava ao meu lado, que me ensinava tudo. E ele falava, Ana, seja uma esponja. Absorva tudo Ótimo que eu te conselho, falar. né? Eu falo E, muito, e isso faz ele falava muita assim, diferença. não tenha vergonha de me perguntar qualquer coisa. Me pergunta, você não sabe o que é isso? Pergunta, eu vou te ensinar. E ele me ensinou tudo e eu sou muito grata a ele também. O nome dele é Corey e hoje ele trabalha para essa empresa, né? Ele já é parceiro dessa empresa, mas ele me ensinou muitas coisas da arquitetura de interiores. A gente era um projeto que se chama lá, um segmento que não é interior design, é Interior Architecture, que mescla arquitetura com o design de interiores. Então, mover paredes e outras coisas desse tipo. Eu tive a oportunidade também de trabalhar num prédio que se chama Bauer. Ele fica em Fenway Park e tem até meu nome assinado na estrutura do prédio, que Olha, foi que içada. bacana. E tá lá, eu tenho lá meu nomezinho assinado na cerimônia Tá registrado. E esse prédio foi o meu bebê. Eu pude criar, por incrível que pareça, é um projeto que tem a ver com sustentabilidade e trazer o biossistema, o ecossistema para dentro do prédio. Então, eu fiz o branding do prédio. Eu trabalhei assim, juntinho com o pessoal do branding. E eu fiz a estética todinha do prédio. E eu tenho muito orgulho de falar que eu participei desse projeto também. Mas foi assim, minha trajetória. E depois eu fui para a Flórida, depois que eu tive meu primeiro filho, porque eu queria trabalhar com construção. Fugir do frio também, né? Fugir do frio também, mas assim, né? Já tinha aprendido, né, projeto de interiores. Eu falei, quero também saber como funciona a construção. Vou me jogar. E fui para Flórida, que foi onde eu conheci a Ju. Ousada, porque a maioria das pessoas ficariam no lugar que você já estava, Sim, que já era um lugar muito confortável, que já era em ser retalho, um repertório. Já lá, né? E assim, o perfil do americano, se você pode até me corrigir se eu estiver enganada. Eles não mandam você embora se você não fizer uma coisa muito grave, assim. Ela poderia facilmente ter construído a carreira dela ali dentro. Sim. Então, essa pessoa que me ensinou, ela, acho que agora já são 13 anos na mesma empresa. Exatamente. Você consegue ter uma carreira sólida, assim. Isso é uma coisa que eu também só tive nos Estados Unidos, que é a estabilidade financeira. Exatamente por esse tipo, assim, pela postura profissional, pelo reconhecimento, não só de quanto você ganha por projeto ou por hora, mas pela sensação de estabilidade, né? Nos Estados Unidos hoje, só entrando um pouco assim no mérito do cenário que a gente está vivendo, o PIB dos Estados Unidos hoje é de 30 trilhões. O PIB do Brasil é de 2 trilhões.
Olha as oportunidades, né? Aí. Né? Só o PIB Muitas. da Califórnia é igual ao PIB do Brasil, ou seja, e o que significa o PIB? É o potencial de produção de riqueza que o país pode gerar. É muito dinheiro circulando, e isso, de forma geral, ele vai trazer benefícios na construção civil e tudo que cerca a cidade, tudo envolve, né? Construção civil, arquitetura está envolvida de forma geral. E isso a gente não tem no Brasil, né? A gente tem o oposto no Brasil, porque a gente tem uma economia que depende demais das questões políticas e que qualquer coisa que acontece na política, a construção civil resfriado, né? retrai. Espirro vira um resfriado. E o arquiteto é o primeiro que perde o emprego, né? Exato. A gente está sempre ouvindo isso. Se você não quiser, tem quem queira, e olhe lá, né? Então, não dá nem para... É uma coisa muito difícil, assim, de conquistar no Brasil, sabe? Essa dignidade de você viver e conseguir um colchão, sabe? Uma estabilidade. Me parece, assim, que pelo que vocês estão trazendo desse trabalho, assim, na América, nesse mercado, né, dos 30 trilhões aí, existe, assim, uma sequência, né, uma estabilidade. É lógico que, como qualquer economia, tem lá as suas diferenças, mas, assim, ele te dá mais oportunidades, né, de você seguir ou numa empresa, ou abrir a sua, né, fazer um business diferente, né, como esse processo todo. E achei até engraçado que a gente estava falando aqui antes, que vocês se conheceram numa empresa lá, né, e obviamente vai conversando, né, você é de onde? Do Brasil, né? Espírito Santo, grande vitória. Poxa. Foi uma grande quem você conhece que eu conheço? Foi uma grande coincidência. Quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, eu não sabia nada de projeto americano, não sabia de padrão de representação, por mais que eu já tivesse viajado para os Estados Unidos. Uma coisa é você estar como turista, outra coisa é você viver a arquitetura, né? A burocracia também. Os processos, o timing do americano é outro, o tempo de resposta, é muito, né? Tempo é dinheiro, literalmente, tempo é dinheiro. Então, eu literalmente não sabia nada. A única coisa que eu tinha era muita determinação. E o meu chefe, quando me contratou, que era o chefe da Ana também, eu acredito que ele me contratou por essa determinação, porque eu falei para ele falou, mas como é que eu vou te contratar? Você não sabe nada de projeto? Aí eu falei, eu não sei projeto, mas eu sou a pessoa mais determinada que você vai conhecer na sua vida, porque técnica qualquer um pode aprender. Sim. Eu não sei hoje, mas eu posso virar à noite uma semana, que levou 6 meses para eu ter passar dessa sensação de adaptação. Foi demorado, foi difícil, mas a determinação você não ensina. Que é isso que eu vejo na Ana, sabe? Tem que vir de dentro. A gente tem que se colocar nessa posição de esponja, de aprendiz. Se desafiar. Esse é um dos segredos que eu vejo de vocês, assim, desse sucesso, assim, desse empreendedorismo de ir para outro país, ou você daqui, Ju, conseguir ensinar algumas coisas para as pessoas irem para lá, né? Então, assim, é justamente a determinação. Eu acho que tem vários segredos que você fala, mas o primeiro, eu acho que é esse, porque talvez dentro do primeiro problema que a pessoa tem lá, desiste, fala, não dá para mim não, eu sou brasileiro, vou voltar para lá e não tem como. Mas aí vocês são a prova de que esse mercado global, né, ele é bem possível, né, desde que você tenha a primeira coisa, a determinação, mas lógico que vem com talento junto, vem com outras características, né? Sim, Agora, verdade. Trabalhar lá, como é que é, assim, como é que é a rotina, o dia a dia? Assim, é tranquilo, assim, o contato com o cliente pelo telefone, o WhatsApp, a formalidade que você citou do americano, né, que é diferente do brasileiro. Como é que é a diferença do cliente, né, brasileiro para o americano? Primeiro que o que a Juliana falou é verdade. Time is money. Lá tudo é rápido. Respostas rápidas, velocidade rápida. Eles querem tudo para ontem, mas eles também respeitam o seu tempo criativo. Se você determinou no contrato que são 3 semanas, ou 4 ou 5, eles vão esperar 3, 4 ou 5 semanas. Mas se passou 2 horas depois do acordado, cadê o meu projeto? Né? Eles são muito respeitadores no sentido de eles respeitam sua profissão e eles querem que você cumpra o que você prometeu. E é o correto. Então, assim, você saber dar o timing do seu projeto, da concepção até a entrega final, é muito importante. Porque a educação do cliente de saber... Assim, educação do cliente que eu digo é a gente educar o cliente para saber o que ele vai receber.
é muito importante também, antes de contratar. E o cliente americano, ele é bem diferente do cliente brasileiro. Eu tenho os dois hoje nos Estados Unidos, né? Tem muitos brasileiros que moram lá, muitos brasileiros também, empreendedores que moram lá. E hoje eu tenho esses dois tipos de clientes. E eles têm bastante diferenças, é claro, porque o brasileiro está acostumado com o trabalho que recebe aqui. Não quero dizer que não é respeitoso no sentido de respeitar o trabalho, mas o brasileiro é muito mais comunicativo, acessa, manda mensagem pelo WhatsApp, uma coisa mais informal, porque é do brasileiro, é cultural. Não tem hora para mandar o WhatsApp. Mas é cultural, né? Uma coisa assim. E eu, sendo brasileira, eu entendo isso. Então, assim, mas se, por exemplo, o brasileiro lá contrata um americano, eles não têm isso. Entendeu? É diferente. O americano lá, quando ele contrata alguém, ele não vai te mandar mensagem de madrugada. Ou se ele te mandar, ele vai falar, estou mandando agora para não esquecer, espero resposta amanhã, tal hora. Tudo é por e-mail, formal, tudo que é registrado. Assim, a forma de comunicação de clientes é completamente diferente. Mas o dia a dia de escritório, hoje eu tenho um escritório próprio. A gente faz design de interiores. Nós fazemos também projetos de arquitetura para a cidade. E a gente também faz construção. Então, meu dia a dia é encontros com clientes, fazer projetos. Hoje eu tenho um time de americanas e brasileiras. Hoje eu emprego no Brasil. Eu tenho 2 meninas aqui, inclusive são alunas da Juliana. Ah, que bacana. Depois você vai me contar. Exatamente. E eu emprego elas aqui. Então, elas trabalham para mim daqui para o meu escritório lá. Então, assim, o dia a dia eu vou dizer que sem parar. É interessante isso, essa questão online, né? Que a gente hoje tem dos escritórios de arquitetura, né? Você conseguir desenvolver um projeto aqui, você manda, a pessoa dá sequência ali, manda de volta, você vai conversando, né, Ju? Acho que isso é importante. Essa dinâmica de trabalho, eu acho que o americano começou mais fortemente com essa situação de trabalho remoto por causa da pandemia, que eles foram obrigados, o mundo inteiro foi obrigado a se adaptar. Aceitou, né? Isso. E eles desenvolveram técnicas e formas de trabalhar que eu só vejo coisas boas, né? Muito saudável para todo mundo. Existe hoje nos Estados Unidos empregos que sim exigem a sua presença, porque vai visitar cliente ou vai numa obra, mas levantamento. Levantamento. Tem opções também híbrido, tem muita opção híbrida, que você vai no escritório 1 ou 2 dias na semana e os outros dias você trabalha em casa, e tem opções 100% remoto. E se você pode trabalhar remoto, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar nos Estados Unidos, né? E muitas pessoas nem sabem que essa possibilidade existe. E a dinâmica é a mesma que você poderia fazer no Brasil. O mais importante do trabalho remoto, que é o que a Ana falou, é a comunicação. Isso. E não é, Ju, mas eu não falo inglês, como é que eu vou trabalhar remotamente? Se você não sabe trabalhar remotamente no Brasil, você não vai saber trabalhar nos Estados Unidos, porque é a comunicação. E o que é comunicação? É ser transparente, é ser claro, deixar muito claro todo o processo, comunicar ao seu cliente todo o andamento de tudo que está acontecendo e também entre a equipe. Porque eu vejo que o brasileiro, por mais que ele tem esse jeitinho, sabe, essa malemolência, mas ele tem dificuldade com processos, pelo menos dentro da arquitetura. Talvez dentro da engenharia eles estão mais acostumados com esse gerenciamento, com ter etapas para ser respeitado. E no Brasil é muito assim, é muito amador ainda nesse sentido. Então, por isso que as pessoas sinto que ainda tem muito que aprender nesse sentido. Eu também continuo aprendendo, graças a Deus, quero morrer aprendendo. Mas que é muito diferente do perfil do americano. Mas uma vez que você entende isso, essa dinâmica, que é o quê? É você ter aplicativos, é você ter softwares de gerenciamento, você ter organização no seu processo. Protocolos, né? Protocolos. Gente, é chato. Mas é isso que vai fazer você crescer. É isso que vai fazer hoje você poder pegar 4 projetos ou 20 projetos num mês. Só para te dar um exemplo agora. Por exemplo, ter a organização do workflow da empresa, de um escritório de arquitetura. No Brasil, eu sempre trabalhei em escritórios que eu fazia de tudo um pouco, que é normal no Brasil. Então, tinha, por exemplo, entrava um cliente novo, eu era responsável por aquele cliente. Então, eu fazia o estudo preliminar, o projeto de prefeitura, o projeto executivo, cuidava daquele cliente o tempo inteiro. Quando voltava a revisão, ele voltava para mim. O que acontecia? Se eu tivesse que cuidar de outro cliente novo,
eu estava ocupada fazendo a revisão. Ou seja, quantos projetos simultaneamente uma pessoa é capaz de cuidar do começo ao fim? Poucos. A gente fica muito limitado por esse retrabalho, volta ao projeto de prefeitura, volta ao projeto executivo. Ao passo que, se você tem a sua cadeia muito organizada, por exemplo, uma esteira dentro do seu escritório, você tem uma hierarquia. Você tem uma pessoa para fazer, por exemplo, a concepção do projeto, o estudo preliminar, o mood board. Você tem outra para modelagem, você tem outra para a prefeitura. É assim que a gente faz no nosso. E outro para o projeto executivo. O que acontece? Você triplica a sua capacidade de faturamento. Você, em vez de pegar 4 clientes por mês, você pode pegar 20. Porque aquela pessoa que fez o estudo preliminar, ele passou para frente. Pode entrar outro, pode entrar outro. Essa organização, esse workflow, eu só fui descobrir nos Estados Unidos. E isso é o que faz o escritório crescer. Então, assim, uma pequena estrutura que você começa a ter... E detalhe, por exemplo, hoje eu tenho uma capacidade, eu tenho 4 pessoas na minha equipe de operacional de projeto. A gente tem capacidade de pegar 20 casas por mês. Coisas que, se eu tivesse cada pessoa dessa cuidando de um cliente inteiro, eu pegaria 4 casas e olhe lá, porque o projeto volta, você não dá conta. Então, ter essa noção de workflow... É o que vai fazer você estruturar para crescer com organização dentro do seu escritório, né? Isso faz muita diferença. E é muito diferente do perfil do escritório brasileiro dos escritórios americanos. Como a Ana falou, né? Ela já faz isso. Legal pontuar essa diferença, até porque você estuda, trabalha com isso. Você conversando aí rapidinho, eu estava lá... lembrando do escritório, deixa eu ver se a gente está fazendo assim. Às vezes a gente faz isso, que às vezes na dinâmica do dia a dia ali, às vezes atravessa alguma coisa. A Rafaela sofre pra caramba com isso. Mas assim, na América lá também, por exemplo, você tem trabalhado com um projeto e a tua empresa também tem feito a execução, né, Sim. de obras, que é uma coisa que eu falo muito aqui no Brasil. Eu mesmo já trabalho com obras há muito tempo, dentro do meu business, dentro do meu negócio. Mas como é que é isso? Como é que é esse trabalho de vocês lá, Ana? Então, hoje o nosso escritório ele faz, a gente chama de design and build. A gente faz o design e a gente constrói. E não se limita a isso. A gente também vende todos os produtos que a gente está especificando no projeto, né? Isso é bacana. A gente conversou um pouquinho sobre isso aqui, a gente bem legal. A gente não especifica e vai com o cliente na loja e compra. Não, a gente tem um controle total do projeto. E por que a gente faz isso? Para a gente poder ter certeza que o que a gente vai projetar vai ser construído de uma forma eficaz e, além de ser boa qualidade. Porque a gente pode desenhar e projetar a coisa mais linda. Se for uma pessoa e fizer um trabalho mal feito, a pessoa vai falar, olha o que meu arquiteto fez. Ficou horrível. Terrível. Então, assim, a gente controlar do início ao fim é muito bom, tanto para o arquiteto ter um portfólio bonito de se mostrar, quanto para a satisfação do cliente. A satisfação do cliente é completamente diferente, porque você consegue administrar desde o projeto até a entrega final. A gente faz um projeto chamado Turnkey lá, que a gente entrega até a geladeira cheia com compras. Olha só, que fantástico. Exatamente, a pessoa só precisa virar a chave e entrar para morar. É a importância do arquiteto, né? Ou seja, dele comandar todo o processo. Todo o processo. A gente sabe que nos países desenvolvidos, o arquiteto, ele comanda tudo. Isso. Né? Então, essa é a diferença maior que a gente tem para o nosso mercado aqui. Isso. Então, hoje eu faço os projetos, igual a Juliana falou, a gente tem um workflow, cada pessoa da minha equipe tem uma determinação, a gente tem a pessoa de criativo, que a gente já tem as delimitações da nossa marca, do nosso branding. Então, todos os nossos projetos têm uma cara, têm uma estética, tem alguns pontos que a gente precisa acertar. Então, ela fica responsável por toda a criação desses projetos. E a gente tem a pessoa que faz os executivos, as pessoas que fazem os detalhamentos, e a gente tem outra pessoa que faz modelação de 3D, e tem outra pessoa que faz a parte de compras. Produção industrial, né? Compras, especificações, coloca tudo no sistema para o cliente aprovar. A gente usa muitos sistemas, tecnologias que estão ao nosso favor, que eu vejo que no Brasil falta muito isso, e que é um mercado gigantesco para os arquitetos brasileiros, que é até uma que eu vou
dar para o meu pai essa Tá ideia. vendo? Olha, mais uma, né? Sim. Mais uma. E aí a gente tem a parte de construção, que meu marido hoje é nosso project manager e ele faz toda a parte de construção. Ele faz os meus sonhos virarem realidade. Olha que bacana. Os meus e os dos meus clientes, né? Esse é o casamento perfeito. Exatamente. Tá A vendo? gente só precisa de um programa de TV. Aí, ó. Em Ju, breve. agora me fala essa questão de você ser coach, dessa questão das pessoas que querem ir trabalhar na América. O que eles precisam fazer, além de seguir nas tuas redes sociais? Aliás, as duas têm redes sociais bem bacanas. A gente vai ver se bota aqui embaixo para aparecer as redes sociais de vocês. São programas muito legais. Você tem um podcast também, Tem né, Ana? também. E a Juliana dá o beabá, né? Não só a gente está falando aqui de organização do escritório, mas também dessa possibilidade de pegar um aviãozinho e ir para a América, né? Como é que é Sim. isso? Então, eu queria ter ficado sabendo disso muitos anos atrás. Talvez eu já tivesse começado a trabalhar para os Estados Unidos há muito tempo, né? Eu não tenho hoje interesse de imigrar. Eu gosto de morar no Brasil porque eu quero que as minhas filhas continuem perto dos avós, que já são mais velhos, e eu acho importante nesse momento da vida delas esse vínculo afetivo. Então, mas mesmo que alguém tenha essa intenção de imigrar, né? A primeira coisa que é importante falar é que as pessoas me perguntam muito isso. Mas por que o americano contrataria um brasileiro? Eu acho que é a primeira coisa que tem que quebrar esse tabu, sabe? Esse mito. Primeiro que é uma grande síndrome do vira-lata, porque o brasileiro ele não entende. Eu acho que culturalmente a gente vai tão minando a nossa autoestima e acreditando que a gente é pouco porque a gente é desvalorizado, que você não sabe, o brasileiro ele não sabe o potencial que ele tem. Competências técnicas mesmo. Porque a gente se forma aqui já entendendo, sabendo muito de projeto. O americano não. Além disso, nos Estados Unidos é muito segmentado. Então, tem escritórios, por exemplo, que só fazem banheiros, só fazem cozinha, ou só fazem residencial, ou só faz escola. Então, é muito segmentado. E como é que é no Brasil? A gente faz de tudo um pouco. Então, isso dá uma bagagem para a gente, uma experiência, uma visão global que é fundamental para o nosso pensamento crítico. Além de detalhamento de marcenaria e de projetos que lá é também outro setor. Mais um. É fora do escritório. É outro escritório mesmo, outra empresa que faz, né? Então, a gente já chega sabendo de tudo um pouco. E quando os meus alunos, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, eles são entrevistados para trabalhar remotamente. Muitos deles moram nos Estados Unidos, porque tem isso também. Muitos arquitetos e designers de interiores moram nos Estados Unidos e têm subemprego porque nem sabe que pode trabalhar com arquitetura. E muitos moram no Brasil e estão descobrindo agora que podem trabalhar remotamente ou estão com processo de imigração. E quando eles são entrevistados, o olhinho do entrevistador brilha. Tem casos de alunos que alunos que já são arquitetos formados, profissionais formados no Brasil, designers de interiores também, que eles são entrevistados, às vezes, para uma vaga que é presencial e o escritório fala, não, eu abro mão do presencial, pode trabalhar 100% remoto, porque vê o que a gente sabe, né? Todo o leque, o potencial todo e a vontade, né? Sim, e a vontade. E eu vou te interromper só um pouquinho para falar disso mesmo, porque quando eu fui fazer uma entrevista, não vou falar em qual, lá nos Estados Unidos, eu apresentei meu portfólio, fui fazer a entrevista, e a pergunta era, quanto você quer receber? Eu falei um número, fui embora, e uma das pessoas que estava me entrevistando me ligou e falou, você não tem noção da sua capacidade, você vai pedir tanto. Olha que bacana. Não fala que eu falei. Fui lá e falei, eu só aceito por tanto. E ele me deu mais, porque eu também achava que eu não tinha capacidade. A gente se subestima muito. Então, assim, acho que a primeira coisa que falta é saber disso. E eu falo muito isso, assim, é uma premissa. Todo arquiteto e designer de interiores, incluindo você, Leomar, daqui a pouco você vai ser meu aluno. Tá vendo? Olha lá. Todo arquiteto e Poxa. designer Todo mundo de trabalhando interiores na América, gente. tem que saber. Você não precisa trabalhar nos Estados Unidos, mas você tem que saber fazer projetos. Isso te abre um leque enorme. Quantos escritórios grandes de São Paulo e do Rio, também de outras capitais, fazem projetos internacionais há décadas? Sim. Ninguém nunca parou para pensar Já estão nessa por que internalização que eu não posso? há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Tribitique, Estúdio Arthur Casa, Jacobson Arquitetura. E não só esses escritórios que são enormes, que têm 100 arquitetos.
Outros escritórios menores também, eles já fazem isso há décadas, só que ninguém ensina, ninguém fala sobre isso. Parece que é um segredo, por Não, isso é um que... segredo. Mas é um segredo. Isso é um segredo. Eu não estou É um inventando segredo a roda. até esse podcast, depois não vai mais Sim, ser Não um vai segredo. mais segredo. Eu não estou inventando a roda, né? Eu não fui a primeira pessoa a trabalhar. Eu sou a primeira a ensinar, porque o arquiteto também tem muito essa questão do ego e de ver como concorrente. Inclusive, o meu chefe americano, quando eu fui falar com ele que eu estava desenvolvendo um curso, que inclusive foi muito incentivo da Ana, de treinar outros arquitetos, ela falou, não, Ju, tem muita gente que quer aprender a fazer o que você faz. Eu falei, não, quem que vai querer fazer projeto nos Estados Unidos? E hoje eu vejo Agora todo mundo. Todo mundo quer ganhar. Quem não quer ganhar em dólar? Até se o seu cliente for brasileiro, ele estiver nos Estados Unidos, você vai ganhar em dólar. Desde que você saiba se posicionar, claro, né? Porque brasileiro sempre é. E aí, isso foi uma mudança muito grande de comportamento. E o meu chefe virou para mim e falou assim, você não tem medo de treinar outros brasileiros, não? Eles vão tomar o seu lugar. Você acredita que eu vi isso? Vai dividir os 30 trilhões? Para. Não, tem espaço para Tem todo trilhão mundo. para todo Tem mundo. espaço para todo mundo. E a prova disso é que existe déficit de mão de obra, nem mão de obra, porque quando eu falo mão de obra parece construção civil, né? De profissionais qualificados. Sabe quantos green cards são emitidos por ano nos quesitos de qualificações especiais? Por exemplo, arquitetos, engenheiros. Arquitetos entram no quesito do EB2, que é um visto específico para pessoas que legal. que têm habilidades especiais, que arquitetos é um desses quesitos. Exatamente. Sabe quantos green cards são emitidos por ano? Do Brasil, para pessoas que estão no Brasil, profissionais que estão no Brasil que querem emigrar, 200 mil por ano. Nossa, Você muita acha gente. que não teria esse incentivo se não tivesse déficit de pessoas profissionais qualificados? E é muito qualificado. É muito qualificado. E o que acontece? A cultura do americano é muito diferente, a cultura educacional, principalmente. 30%, no máximo 30% dos americanos vão para a universidade. Por quê? Porque é caro, pelas questões culturais, Sim. a maioria... E outra, assim, não existe uma disparidade de salário entre uma pessoa que faz um curso técnico e uma pessoa que faz universidade. É o como mérito, a Ana né? falou. É o mérito, né? Quando ela percebeu o quanto ela ia investir para fazer um mestrado e o que ela ia ter de retorno no mercado... Não pensou duas vezes. Entre A não o ser que ela título e- quisesse seguir no Poderia acadêmico. pelo ego, né? Sim. Mas ele não volta necessariamente, você não vai ganhar o dobro. E aí, o que eles fazem? Para que eu vou fazer universidade que é, por exemplo, para você fazer arquitetura nos Estados Unidos, é entre 45 e 50 mil dólares por ano. Exatamente. Ou seja, né, 4 anos de curso, 200 mil dólares. Não precisa nem converter para o real. Mesmo em dólares, isso é muito. É muito. Então, né, se você for pensar que depois ele vai se formar... E ele vai ter aí de salário mínimo, acaba de se formar, a Ana pode me corrigir talvez, mas acaba de se formar, ganha aí 4 mil dólares por mês? Sim. Mais Muitas das vezes você até tem que trabalhar de graça lá, porque você tem que Imagino. logar horas. Então, a maioria dos trabalhos lá são voluntários. Quando acaba de se Quando formar. acaba de se formar. Exatamente. Então, assim, e esses que se formaram, já que já são bacharéis de arquitetura, eles já estão empregados. Ou seja, qualquer escritório novo, qualquer empresa nova, qualquer construtora que abre, não tem mais, essas pessoas já estão empregadas. E não tem rotatividade, como tem no Brasil, que toda hora está trocando de função. A pessoa entra para o escritório, ela fica. Ela tem estabilidade, ela constrói aquela carreira. Né? O plano de carreira também é uma coisa diferente que a gente não tem no Brasil. Você contrata, a pessoa não sabe ano que vem o que vai ser dela. Não tem assim, você é júnior, depois você vai ser intermediário e vai crescendo. Não, você entra e vamos ver como tá. Se não der, apertou aqui, tchau, você vai ser mandado embora. É competência mesmo. Então, tudo isso colabora para um cenário muito próspero de forma geral. Então, existe esse déficit, sim, de mão de obra. Então, essa é a primeira coisa que o brasileiro precisa entender. Tirar essa síndrome do vira-lata. Segunda questão, a questão da licença. Eu preciso de tirar a licença para trabalhar? Não. Você vai atuar na sua área. O que é atuar na sua área? É fazer tudo o que você faz dentro de arquitetura, concepção de projeto, desenvolver o projeto. Você só não vai assinar. Vai ter dentro do escritório que você vai ser contratado, vai ter um profissional licenciado, responsável, e que vai assinar por esse projeto. Ter a licença como arquiteto nos Estados Unidos, ela é cara,
Ela custa aí Processo longo também. É um processo longo, são várias provas, tem que comprovar carga horária de trabalho. Normalmente leva aí entre 2 anos e meio para você tirar a licença, e ela só vale por estado. Então, se a pessoa, o profissional mudar de estado, igual a Ana, saiu de Boston, foi para a Flórida, ela perde a licença. Alguns estados você pode até transferir, mas não são todos. Enfim, é um processo que 10% dos americanos têm essa licença. E todos os outros 90% de bacharéis, eles trabalham da mesma forma. Ou seja, não precisa validar o seu diploma para atuar na sua área. E o terceiro mito é do inglês. Ah, Ju, mas eu não falo fluente. A Ana vai poder dizer melhor, né? Tem vários estados. Primeiro que a gente tem aí um número absurdo de brasileiros que moram nos Estados Unidos hoje, por volta aí de milhões de empresas brasileiras. As empresas brasileiras, tem 2 milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, Ju, não sei falar inglês. Começa, então, com um cliente brasileiro e vai crescendo, vai montando o seu portfólio. É um processo mesmo. É um processo. Meninas, a gente vai para a reta final aqui. Eu acho que tem assunto aqui para a gente falar muita coisa. Eu vou pedir para vocês, agora no final, assim, passarem uma mensagem. Talvez você pontuar um pouquinho desse seu trabalho, que é muito diferenciado. Eu não sei se no Brasil existe o outro, né, que é esse coach de ensinar essas coisas, e principalmente focado, né, em atue na América, né, e tal. Se você quiser falar sobre isso, daí seria muito interessante, que faz parte desse processo. Eu acho que se a Ana conhecesse você antes, teria passado pelo teu curso para ir lá, mas ela, como é bem empreendedora, ela foi direto. É verdade. Então, esse treinamento, ele é um treinamento. Por quê? Porque eu peguei 3 pilares, que é o que uma pessoa completamente crua precisaria para trabalhar nos Estados Unidos. Então, o treinamento se chama Programa Seja Arquiteto na América, e ele é baseado em network, o seu material profissional, que é currículo, portfólio, entrevistas que você precisa se preparar, e projeto técnico. Porque de nada adianta você saber fazer projeto e não ter o network, não ter as oportunidades, não saber como encontrar as empresas. Ou então, Ju, eu quero empreender, eu quero captar meus próprios clientes, por onde eu começo? Existe estratégia para um, existe estratégia para outro, porque são perfis de pessoas e de ações completamente diferentes, né? Se você quer captar seu próprio cliente, você tem que construir essa rede. Como é que você chega no seu cliente americano? E se você quer entrar para uma empresa, da mesma forma, existe uma outra estratégia. Então, o programa, ele é muito completo. Hoje é o maior treinamento do Brasil de arquitetos que trabalham para os Estados Unidos. E ele é muito... Assim, ele cerca todas as questões que são importantes e fundamentais para você, de fato, atuar no mercado americano. Não é teoria. Então, é totalmente voltado para o lado prático, primeiro porque eu aprendi dessa forma, eu aprendi fazendo, na marra. E você teve lá no front, viu isso daí, né? Exatamente. E também tive os dois lados, porque eu trabalhei 3 anos para uma empresa, que foi quando eu trabalhei junto com a Ana, contratada, e hoje tem vai fazer um ano que eu empreendo e tenho meus próprios clientes. Então, eu tenho os dois lados, e aí tem estratégias específicas para isso. Então, o mais importante é que você sabendo da sua valorização, sabe? Eu acho que você entendendo que um projeto que você pega nos Estados Unidos vale por 4 que você faz no Brasil. Então, assim, se você fizer 4 banheiros por mês, cobrando muito pouco, a Ana vai poder falar também até mais do que isso. Se você cobrar $1.500 num banheiro, você fazer só um banheiro, um closet, não sei fazer banheiro, faz um closet. Você pegar 4 por mês, né, 1 por semana, 4 closets de $1.500, você multiplicando por 6, que está mais ou menos o câmbio, você já vai ganhar 3, 4 vezes, né, mais do que você vai ganhar no Brasil. Você poderia ganhar, né, 6 vezes 6, R$36 mil. Você ganha por mês fazendo 4 banheiros. Você não consegue fazer 4 banheiros por mês, 4 closets pequenos por mês? E alguém cobra $1.500 num projeto? Não. Aí outra coisa que as pessoas falam, mas então isso é muito pouco perto do que o americano cobra. Cara, é mais do que você já ganha no Brasil? Você ficaria satisfeito ganhando R$36 mil por mês? Eu ficaria, né? Quando eu estava começando, meus olhinhos brilhariam. Então, quando você entende desse potencial e que você só precisa descobrir o caminho, tudo é técnica e estratégia, você só precisa descobrir o caminho. E é isso que tem dentro do programa, que eu forneço todo esse caminho, para você entender como é que você vai conseguir esses clientes, que são técnicas e estratégias que outros escritórios grandes fazem há muito tempo, eles só não contam para ninguém. Então, é isso. Esse é o segredo, né? Então, puxa, muito bacana, Ju. Eu acho que
Isso daí abre muitas portas, janelas, abre muito espaço para os profissionais se expandirem, né? Pode atuar aqui, mas tem gente que quer avançar mais um pouco, conhecer outras fronteiras, e realmente é um desafio grande. A pessoa, como você falou, tem escritórios grandes que já naturalmente há mais de décadas já atuam fora do país, mas aqueles profissionais que querem ter essa expansão de trabalho, de conhecimento mesmo, de vida, que é o caso da Ana, que já mora na América, é muito interessante. Tem uma pessoa para traduzir isso e naturalmente você também ajuda os escritórios locais a se virarem um pouco também. Certamente. Né? Não, e você pode fazer os dois, inclusive. Você não precisa trabalhar só para os Estados Unidos. Você pode ter cliente no Brasil e cliente nos Estados Unidos. Sim. Como os grandes escritórios. Eu tenho, né, projetos Isso. aqui, projetos lá. Exato. Projetos aqui e projetos lá. É só assim, um pezinho, assim, é o mínimo. Tinha que ter na grade curricular assim, das universidades. Como fazer projeto nos Estados Unidos, ou o mínimo de projeto internacional para você. Internacional, na verdade, internacional. Uma matéria de arquitetura internacional. Para você que te entender abrisse os horizontes. Como é que funciona os outros mercados como também. que arquitetos também internacionais fazem projetos aqui, né? Como que podem ter esse reconhecimento internacional? Por que a gente, brasileiro, também não pode ser reconhecido internacionalmente? Verdade. Pois é, Ana, você vai embora para os Estados Unidos essa semana, né? Essa Veio semana. passar férias aqui, Sim. né? E a gente teve a sorte de pegar você aqui para fazer essa entrevista aqui com a gente, com a Ju aqui, que ilustrou bastante isso daqui. E qual o recado que você deixa para os brasileiros aqui, profissionais, arquitetas e arquitetos que ainda não pensaram em expandir para outro país, ou que seja a América? E eu sei que o primeiro é aquele eu tenho um sonho, vou mandar um e-mail para fulano. Vou lá bater na porta. Esse já foi DM. o primeiro aqui que todo mundo entendeu, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar lá fora, eu tinha muito medo. E eu fui com medo mesmo. Isso. E o máximo que ia acontecer é eu não conseguir. E iria para a próxima. E quando eu conversei com a Ju, depois que a gente saiu da empresa e a gente teve um bate-papo, e eu falei, Ju, eu acho que falta arquitetos se ajudarem. Por que não se ajudar? Por que não? Eu tive tantos exemplos na minha carreira de pessoas que pegaram na minha mão e me ensinaram tudo que eu sei hoje. Por que não fazer isso com o próximo? Por que não ter oportunidade para todo mundo? Por que não todo mundo crescer junto? Por que não as oportunidades serem mais igualitárias? Porque se um vai e o outro fica para trás, alguém vai cobrar mais barato pelo aquilo que você está fazendo. Por que não vai todo mundo junto? Por que a gente não investe em nós mesmos, um ao outro? Isso. Então, eu acho que ser esponja, se jogar, não ter medo de compartilhar. Eu acho que crescer junto, eu acho que essa é a minha mensagem. E também vai no meu Instagram, me segue, me curte. Eu falo muito inglês, mas às vezes eu falo português. Mas é bom que vai a aula de inglês junto. Assiste meu podcast, é todo em inglês. Olha, meninas, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Vocês são empreendedoras. Tenho certeza que vão inspirar muita gente para fazer esse caminho que vocês fizeram, seja na América, seja aqui no Brasil. Sim. E é uma lição para a gente, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Fiquei muito feliz em poder entrevistar vocês e a gente inaugurar essa casa nova aqui, justamente ouvindo aí o que vocês têm para passar para o nosso mercado local. E muito obrigado. E para vocês que já nos assistem, curtam a nossa página, nos sigam, dá um cliquezinho lá, indica para os amigos, que a gente em breve, nós vamos voltar com mais entrevistas muito legais, tão boas, bacanas como essa daqui das meninas arquitetas. E muito obrigado a vocês pela audiência.